Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu não vi na terra inteira o que nessa terra dá. 12 horas, Alô, 12 horas e 50 minutos em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Sagrado é cuidar do mundo. Vamos ouvir o que nos diz hoje este filósofo francês chamado Luc Ferry, deve ser, a respeito do sagrado é cuidar do mundo. Vivemos a revolução do amor, e essa é a melhor notícia do milênio, grande notícia. Precisamos acreditar nisso e fazer essa revolução acontecer, não é? Vamos ver como é que ele nos ajuda a compreender essa revolução boa, né, que é a revolução do amor. Anuncia o filósofo francês Luc Ferry, otimista convicto e autor de A Revolução do Amor, da editora Objetiva. Se você está interessado em comprar um bom livro, está aí uma dica legal para esse final de semana, enriquecer o seu final de semana. A Revolução do Amor. Segundo esse estudioso da contemporaneidade, viver sob o comando do coração só tem sido possível graças à liberdade conquistada pelas democracias ocidentais. Se não somos obrigados a seguir dogmas políticos ou religiosos, somos livres para amar nossos familiares, amigos e semelhantes, e, a partir do que aprendemos com esses laços, expandir nossa relação com o mundo e com o sagrado. Isso que ele falou é assim muito importante da gente como ocidental compreender, não é? Existe ainda, né, uma diferença muito grande entre a cultura ocidental e a cultura oriental. O aspecto religioso ainda tem um forte poder, um grande poder, né, sobre as culturas mais antigas. Isso não quer dizer que a religião em si seja negativa, de jeito nenhum, mas a forma, né, como os homens interpretam esses textos religiosos é que está equivocada, não é? E esses textos mais antigos, interpretados pelos homens no Oriente, ainda tem esse tom muito dogmático, né? Que acaba fazendo com que eles acreditem que eles são os únicos, os certos, que o Deus deles é o único e absoluto e que a melhor maneira é aquela maneira como eles vivem. E, na verdade, né, a cada vez que a gente vai compreendendo, ganhando, né, evoluindo e expandindo a nossa compreensão do mundo e a consciência do universo, né, que somos nós, mais o mundo à nossa volta, a gente vai compreendendo que é muito mais do que isso, né? Esse Deus, né, que cria, ele simplesmente cria por amor, né? E o Ocidente, né, todo mundo ocidental, já foi crescendo com essa cultura mais democrática,
né, mais aberta, religiosa sim, mas com menos dogmas, né, menos determinações absolutas sobre a vida. E isso faz com que a gente crie laços, né, com os familiares, com os amigos, mais leves e ao mesmo tempo de maior confiança e mais profundos. Então, isso é uma diferença que ainda existe grande entre a cultura ocidental e oriental. Entre as muitas formas de amar, Ferri identifica no amor ágape o ápice. Na teologia cristã, essa categoria vai longe, chegando a incluir o apreço pelos adversários. Durante muito tempo, quando eu era criança e ia ao catecismo, não compreendia o que poderia querer dizer esse pretenso amor pelo inimigo, confessa o filósofo. Adiante, o adulto, enfim, assimilou a mensagem de Cristo. Trata-se de um sentimento que nos conduz a continuar, apesar de tudo, reconhecendo o homem por trás do monstro e tratando-o sempre humanamente, ainda que resistindo a ele. É importante a gente ir desdobrando o pensamento dele, né? Quer dizer, no início, ele não, como criança, ele não conseguia compreender o que era isso, né? Amar o seu inimigo. Como adulto, ele já começa a compreender o que é amar o outro, né? Aquele que é diverso do seu pensamento, ainda que a atitude dele seja monstruosa. Como é possível você amar uma pessoa com uma atitude que você não concorda? Esse amor zela pelas futuras gerações. Que mundo temos a responsabilidade de deixar para os que amamos? Somos capazes de frear o imediatismo capitalista para cuidarmos do longo prazo? Lembrando, né, que essa forma capitalista de viver realmente é muito imediatista. Por quê? Porque é uma forma que estimula imensamente o consumo. E para essa forma pequena de pensar capitalista, né, quanto mais se consumir, melhor é, não é? E daí é preciso que se consuma muito, e para se consumir muito é preciso ser muito imediatista. Então, uma coisa vai, né, sendo ligada à outra. E ele está falando exatamente do contrário. Como é possível a gente não pensar em deixar o mundo para aqueles que amamos? E para deixar um mundo para aqueles que amamos, nós temos que pensar de uma forma que não seja imediatista. Nós temos que pensar de uma forma a longo prazo. Então, é uma outra visão, é um outro olhar, né? É um outro desejo, um outro foco que a gente tem que colocar se realmente nós quisermos deixar um mundo para nossos filhos e nossos netos. Porque se a gente continuar pensando nessa forma imediatista e consumista e predatória, nós não deixaremos quase nada para eles, não é verdade? Então, nossos projetos políticos, agora orientados pela preocupação com as gerações vindouras, bem como nossa crescente sensibilidade às questões planetárias, traduzem na vida coletiva a mudança de perspectiva trazida pela revolução do amor. Quantas ações voluntárias se prestam hoje a consertar o mundo para que o amanhã possa existir em melhores bases? Milhares. Bom isso, né? A gente ouvir de um filósofo atento, né? E que está estudando essa questão da revolução do amor, que já está acontecendo, né, essa preocupação nas culturas, nas diversas culturas, com uma visão de mundo para nossos filhos e netos. Ou seja, a gente está saindo dessa visão tão consumista, né, tão imediatista, para pensar de uma forma mais amorosa naquele que vem depois de nós, né?
Esse cuidado, esse respeito vem dessa revolução do amor que está acontecendo. Na visão do filósofo, todas elas representam a expressão mais genuína da nossa humanidade. Essas mudanças que estão acontecendo e que são milhares, né? Elas representam a expressão mais genuína da nossa humanidade. A ideia de que não podemos ser insensíveis às tragédias que se abatem sobre outros povos, por mais que seus modos de vida sejam diferentes dos nossos, é consequência do fato de o sentimento amoroso ter desabrochado como nunca em nossa vida privada. Se a gente observar um pouquinho, né, como que a gente se sente quando observa, por exemplo, os milhares de refugiados da Síria, né, buscando sair de um país, do seu próprio país, né, que vive um conflito horrível, né, querendo sair dali, deixando família, deixando tudo para trás, deixando seus bens e buscando abrigo em outros países. E como isso nos toca, como a gente consegue compreender que, apesar de ser um povo que está vivendo de uma forma tão conflituada, tão diferente daquilo que a gente deseja e imagina para a maior parte de nós, ou seja, uma vida pacificada, né? A gente consegue compreender e ver, né, nessa busca, né, de encontrar uma solução, como isso está fazendo, por exemplo, com que a Europa, né, toda, apesar das imensas ameaças que eles acabam sofrendo, né, os europeus, como eles se sentem tocados e como continuam se mantendo, né, suas portas abertas para receber essas pessoas que também têm direito à vida, à dignidade, a dar continuidade, né, à sua experiência vital. Isso também é fruto dessa visão mais amorosa. O amor que brota na esfera íntima e transborda rua fora deixa de ser um princípio abstrato e passa a ser percebido como caminho de transcendência, ou, se preferir, como um tipo de espiritualidade que independe de religião. Tiramos o foco das nossas necessidades pessoais e encontramos um mundo tão carente de contribuições. Diante da possibilidade de plantar algo bom, o egocentrismo se enfraquece e as causas maiores viram guias. A gente consegue, né, sair desse ego tão centrado na gente mesmo e consegue, né, se abrir para causas maiores, né, mais coletivas. Deixamos de ficar tão fechados, né, tão individualistas, tão resistentes. O que estamos, na verdade, com tanto medo, né? Porque a gente vai se fechando por medo, né? Vai chegar tanta gente aqui e eu vou perder meu emprego. Gente, nós vamos encontrando novas formas de viver. Não se deixem levar pelo medo, porque temos muito espaço dentro do nosso coração e nessa terra que habitamos. Tem espaço para todos nós, é só a gente acreditar que nós vamos encontrar boas soluções. O que estamos vivendo no plano coletivo, ressalta Ferrin, não é o esvaziamento da política, é, ao contrário, o surgimento de uma nova instância muito mais poderosa, por ele chamada de sagrado com rosto humano. Escolher para todas as orientações que julgamos serem as melhores para nossos próprios filhos é partir de um critério bastante confiável na busca de soluções mais justas e generosas. Quem é esse filósofo que eu acabei de ler? Tem que ser, né, para um mundo que está em grande processo de mudança, de transformações em todo o planeta, todo o planeta. E essa revolução, segundo ele, é a revolução do amor. Eu acredito nisso.
É um humanismo novo. O Luc Ferry nasceu em Paris em 1951. O filósofo e cientista é um dos principais defensores do humanismo secular, visão de mundo que se contrapõe à religião por conta de seu compromisso com o uso da razão crítica em lugar da fé na busca de respostas para as questões humanas mais relevantes. Foi professor universitário e ministro da Educação na França de 2002 a 2004. Atualmente se dedica aos livros, alguns traduzidos no mundo todo. É autor de mais de uma dezena de obras, entre elas Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos e vários outros livros. Então, é bom, né, a gente sempre ouvir um pensamento, na verdade, não é um pensamento novo, né, mas é uma releitura, né, do que é a importância do amor, né, e a crença na nossa humanidade mais profunda, né, mais verdadeira, que, né, passa, né, a gente passa como aprendizagem, como experiência, né, a gente tem que passar por uns períodos difíceis dentro da gente mesmo, onde a gente tem que reconhecer e aceitar o nosso lado mais sombrio, porque é cada vez que a gente aceita, né, que a gente tem também ódio, que a gente também tem muita raiva, que a gente tem desejos de vingança às vezes, que a gente às vezes provoca intrigas de uma forma consciente. Cada vez que a gente realmente se dá conta disso, a gente coloca luz nesse lugar sombrio. E na medida que a gente coloca luz, a gente vai ganhando uma consciência cada vez mais refinada e a gente vai deixando, né? A gente vai, na verdade, não é deixando, a gente vai ganhando domínio, né, sobre esse lado nosso, que faz parte da nossa humanidade, e vai ganhando cada vez mais força nessa humanidade que é mais criativa e mais amorosa, né? Menos rancorosa, na verdade, menos medrosa. Porque esse medo que é necessário para a nossa vida, se a gente começa a dar força para ele, ele acaba nos dominando de uma forma muito negativa. É preciso que a gente reconheça, né, que qualidades que tem o nosso medo e para onde que ele nos leva. Porque o medo, por exemplo, pode nos levar a ser extremamente inflexível, rígido, intolerante, né? E nenhuma dessas coisas, né, como a inflexibilidade, a rigidez, a intolerância, fará bem para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso crescimento pessoal, muito menos para o nosso crescimento como espécie, né? Precisamos aprender a pensar, né, que temos uma mente coletiva também, que quando cada um de nós faz mudanças dentro da nossa mente, na nossa forma de pensar e na nossa forma de sentir e de agir, nós estamos contribuindo para a evolução da espécie. Isso vai afetando, né, de uma forma muito sutil todas as mentes e vai gerando novos comportamentos que às vezes a gente nem percebe a mudança aconteceu. É bom isso, não é? A gente acreditar que as coisas vão acontecendo desta maneira. E para completar esse assunto tão interessante, queria falar um pouquinho também sobre Yogananda. Yogananda foi um grande pensador indiano, foi ele que trouxe a yoga para o Ocidente, na época, nos anos de 1925 a 1952, que foi quando ele fez a sua passagem. E é um personagem assim poderoso, um personagem, uma pessoa, um ser humano, um ser espiritual que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Sou ansioso, tenho medo da morte, brigo muito com meu parceiro, meus filhos me desobedecem, questões que a gente ouve sempre, né? Que a gente fala e que a gente ouve. Essas questões e outras tantas destacadas
neste texto causam em nós muita angústia. Pedimos ao monge Devananda, seguidor de Yogananda, que nos apontasse um caminho segundo as lições do mestre hindu Yogananda. Yogananda, considerado pai da yoga no Ocidente, por ter sido o primeiro a trazer esse conhecimento para fora das fronteiras da Índia. Nome dele, Paramahansa Yogananda, viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, de 1925 a 1952, data de sua morte. Nessa ocasião, ele fundou a Self-Realization Fellowship, hoje presente em 54 países, e criada para disseminar a riqueza da filosofia hindu. Coube ao guru também disseminar os princípios da Kriya Yoga, tipo de meditação que se pratica sentado, com os olhos fechados e a mente concentrada na imagem de 6 mestres espirituais, entre eles o próprio Yogananda. O próprio Yogananda, Krishna e Jesus Cristo. Então, Yogananda, ele usava este tipo de meditação, sentada, e a pessoa aí meditava de olhos fechados, né, com o foco nesses 6 mestres espirituais, inclusive o próprio Yogananda, Krishna, que é o Deus hindu, e Jesus Cristo. Autor de Autobiografia de um Yogi, um livro fantástico, maravilhoso, vale a pena ler, que é um clássico da literatura espiritual, publicado pela primeira vez em 1946, Yogananda levou sua palavra a milhares de pessoas no mundo. Sempre, uma época muito mais difícil, né, de se fazer comunicação, porque a comunicação que existia na época era rádio, né, jornal e televisão que estava começando. Yogananda levou sua palavra a milhares de pessoas no mundo, sempre reforçando a ideia de que há uma inteligência suprema, magnífica, por trás de tudo na criação. Essa revista, que é Bons Fluidos, onde está esse texto, conversou com o irmão, o monge Devananda, cujo nome indica a bem-aventurança que se encontra em Deus, e que é há 40 anos membro da Self-Realization Fellowship em Los Angeles, que é a sede internacional dessa comunidade, para ajudar a iluminar com as luzes do grande mestre indiano alguns caminhos obscuros que, vez ou outra, todos nós temos de atravessar. Vamos ver quais são as luzes, né, que Yogananda traz para a gente através desse monge Devananda. Gostaria de ter tempo para cuidar do autoaperfeiçoamento, mas minha rotina está sempre muito corrida. Essa é uma ideia, né? O monge Devananda, sobre isso, diz o seguinte: a dificuldade pode ser uma grande aliada, porque obriga você a encontrar soluções, saídas, portas. Paramahansa Yogananda disse que sem Deus este mundo é vazio. Ele, assim como os santos ao longo dos séculos, disse que a única coisa que nos fará verdadeiramente felizes é comungar com Deus como perfeito amor, alegria e paz. À medida que crescemos espiritualmente, gradualmente começamos a perceber que viver apenas em um nível externo, dando conta das obrigações práticas, não proporciona realização completa e duradoura. Não importa quanta comida comemos, o quanto viajamos, o quanto nós saturamos os nossos sentidos, tudo isso não nos satisfaz, não traz paz, felicidade. E um meio de conseguir isso, não importa, né? Então, desculpa, eu me perdi aqui. E um meio de conseguir isso é através das técnicas de meditação. Elas permitem que se controle a mente e a energia da vida no corpo.
Quando finalmente percebermos a importância do progresso espiritual, encontraremos tempo para coisas como a meditação. Veremos a meditação como um investimento que traz bem-estar, e é assim que a gente vai aprendendo, mas só praticando é que a gente percebe que traz bem-estar. Por isso que é fundamental, ninguém pode praticar pela gente, só a gente pode praticar e só a gente pode ter essa resposta, esse retorno, essa experiência pessoal. Mais uma coisa, uma das frases de Yogananda é: simplifique ao máximo sua vida. Você vai descobrir como ela pode ser descomplicada e deliciosa. A senha é tentar não se apegar demais às coisas e às pessoas, né? Essa é a senha do Yogananda. Descomplicar a vida, que ela se torna deliciosa. Estou muito ansioso e sofro com isso. É outra frase, né, que a gente conhece muito. Ao que o monge diz: nossa verdadeira natureza de alma é a paz e a alegria intermináveis da nossa alma. Mas nós nos tornamos desconectados dessa natureza e nos identificamos mais com os dramas externos que acontecem ao nosso redor. Isso traz grande preocupação e infelicidade. Yogananda ensinou Kriya Yoga como um antídoto eficaz para todo esse mal. Através da meditação, conseguimos baixar a ansiedade. Fisicamente, a respiração é mais controlada e o oxigênio acalma. E enxergar com maior nitidez os momentos em que é preciso ter serenidade, até para encarar um drama externo. Na dúvida, frente às múltiplas possibilidades que existem, Yogananda dizia: quando fazemos o que sabemos que temos que fazer, estamos no caminho certo. Quando fazemos o que sabemos que temos que fazer, estamos no caminho certo. Vocês já se deram conta dessa verdade na vida de vocês? Tem coisas que a gente sabe que tem que fazer. Ainda que o nosso ego fala: ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Você pode ter medo, pode ter preguiça, né? Uma variedade de coisas, né, Sadal? Sadal está só ali balançando a cabeça. Já passou por isso, né, Sadal? Passa por isso, né? Pois é, todos nós passamos, viu, Sadal? Não se aborreça. Mas é isso, né? Tem coisas que a gente sabe que tem que fazer. Então, se a gente sabe que tem que fazer, façamos, porque isto é o caminho, fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Tenho muito medo da morte, tanto a minha quanto a daqueles que eu amo. É outra frase também muito verdadeira para todos nós, né? O monge diz o seguinte: nosso mestre ensina que a morte é uma ilusão. O corpo é um veículo temporário para a alma. Ele morre, mas nossa consciência permanece viva. Muitas pesquisas realizadas com indivíduos que passaram pela experiência de quase morte relataram essa continuação da consciência. Disseram que, enquanto transitavam pelo céu astral, sentiram uma tremenda liberdade do corpo e entraram numa outra dimensão de luz e amor. Muitos disseram que não temem mais a morte porque reconheceram, após a experiência vivida, que não há morte. Claro, se estamos doentes ou se perdemos alguém querido, vamos sofrer, porque não nos teremos mais aqui no plano físico. Isso é muito normal. Mas pode ser reconfortante saber que essas pessoas pesquisadas, quando passaram para o outro lado, foram amorosamente bem recebidas por amigos e parentes que morreram antes deles. Assim, não só a nossa consciência continua, mas também nos reconectamos aos entes queridos do outro lado.
Tem outras frases aqui também poderosas e a gente continua na próxima segunda-feira, porque todos nós carecemos sempre, né, desse reforço para o nosso crescimento, né, para a nossa confiança, para a nossa caminhada na vida. São 13 horas e 21 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Ângulo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença. Não saia daí. Sintonia volta já. Experiencie a BASF. Ao criar